YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostar, deixe seu like e se inscreve no canal. Porcaro, ele corre contra o tempo para dar um drible ali no Alexandre de Moraes. Presta atenção no que eu vou mostrar agora, porque duas reportagens publicadas hoje revelam uma corrida silenciosa nos bastidores do caso Master. E quem vencer essa corrida define o futuro do maior escândalo do judiciário brasileiro. O Metrópolis, ele publicou hoje isto aqui, ó. Olha aí comigo, ó. Defesa de Vorcaro faz força-tarefa para entregar proposta de delação nos próximos dias. Publicou hoje, então, que a defesa do Vorcaro montou simplesmente uma grande equipe, uma força-tarefa para finalizar e para apresentar nos próximos dias a proposta de delação premiada. E a pergunta que importa é, por que tanta pressa, hein? Porque o Moraes liberou para julgamento uma ação movida pelo PT que pode restringir as delações premiadas no Brasil. A ação é de 2021 e ela estava parada ali, engavetada há 5 anos e de repente, no estralar de dedos, foi liberada por Moraes apenas agora. Coincidentemente, convenientemente, quando o Vorcaro denuncia, revela uma delação que coloca o próprio Moraes na berlinda. Se for julgada antes do Vorcaro fechar o acordo, as regras do jogo mudam no meio da partida, no meio do jogo. O ministro, que é alvo da principal delação, é o mesmo que tenta mudar essas regras da delação antes que seja feita ela, antes que seja consumada essa delação que vai acabar com ele mesmo. Traduzindo para você, a ação do PT, ela quer enfraquecer ou anular delações, especialmente aquelas com réus presos, como exatamente a do Vorcaro, que negocia em conjunto com seu cunhado, empresário e pastor Fabiano Zetel, também preso. Vamos agora para a segunda peça aqui desse tabuleiro, que é essa aqui, ó. A colunista Malu Gaspar, ela revelou hoje no Globo que a proposta do Vorcaro vai incluir o ressarcimento de todos os fundos de pensão lesados pelo Master. Uma fonte que foi ouvida em caráter reservado disse a Malu Gaspar textualmente isso aí que ela colocou como título da coluna, que a proposta de delação do Vorcaro vai ter ressarcimento aos fundos de pensão. São mais de 3 bilhões em rombos espalhados em pelo menos 3 estados e 15 cidades. Só o Rio Previdência investiu entre 4 e 6 bilhões de reais em papéis do banco. O fundo de pensão do Amapá, aquele fundo do Davi Alcolumbre, do Davi Alcolumbre não, né? Mas coordenado pelo indicado pelo Davi Alcolumbre lá no Amapá, ele aplicou 400 milhões de reais. E a Malu, ela traz o detalhe que revela como que essa engrenagem aí funcionava. No Rio de Janeiro, o credenciamento do Master foi feito em menos de um mês, sem consulta ao Comitê de Investimentos, com a ajuda do então diretor-presidente Davis Marco Antunes, que foi preso pela Polícia Federal em fevereiro. No Amapá, por sua vez, o presidente e conselheiro do fundo, ambos indicados pelo Alcolumbre, eles forçaram a aprovação contra um parecer técnico da Caixa Econômica Federal que alertava para o risco de solvência do banco. E uma auditoria do Ministério da Previdência descobriu que os documentos de habilitação do Master eram idênticos em pelo menos 3 cidades e estados diferentes. Copia e cola. Uma operação industrial aí de fraudes. Se consegue entender a jogada? O Vorcaro oferece devolver bilhões para tornar a delação dele politicamente irresistível. E ele tem pressa, porque segundo a própria Malu Gaspar, teme que o dinheiro escondido nas contas secretas no exterior, ao redor do mundo, esteja sendo depenado enquanto ele está preso. E mais, teme a mudança das regras de delação a partir da atuação do Alexandre de Moraes, está colocando aquele caso engavetado em julgamento. Olha, eu acompanhei mais de 150 delações premiadas como procurador da República e eu digo para você, quando um delator oferece um ressarcimento bilionário para fechar acordo, olha, é porque o desespero dele é grande. Porque, em geral, quando tem outra saída, ele fica com o dinheiro e vai discutir ao longo de décadas. E vai ganhar o rendimento daquele dinheiro e vai sumir com o dinheiro. Então, quando ele se oferece a devolver, é porque realmente a situação está muito difícil para ele. A situação está sombria para ele. Ele não vê uma perspectiva, uma luz no fim do túnel para ele alcançar a liberdade que não seja de outro modo. E, gente, ele tem que estar desesperado mesmo, porque a prisão dele é sólida. E ele está na última instância, envolvidos com desvios não é milionários, multibilionários. Algo que a gente vê raramente. Aconteceu no Odebrecht, aconteceu na JF, aconteceu em pouquíssimos casos aí da história. Nesse caso,
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, também pela primeira vez na história, conduzem uma negociação em conjunto, uma estratégia para blindar a validade do acordo. A Polícia Federal analisa dados de 8 celulares apreendidos nas operações. E, para o acordo avançar, Vorkaro vai ter que indicar nomes de pessoas acima dele na organização criminosa, a fim de que ele possa usufruir de todos os benefícios. E gente acima de um banqueiro que distribuiu 543 milhões de reais em escritórios ligados a ministros do judiciário só pode estar em um lugar. E eu dou um doce para quem adivinhar qual é esse lugar aí nos comentários. Me conta aí, você acha que o Vorkaro vai crescer? E qual que é esse lugar aí onde estão as pessoas acima do Vorkaro que ele vai delatar?